né? E aí, Carlos, Olá, pastor. paz a todos. A paz. A paz, pastor. Que Boa honra. noite, é uma honra para nós. Prazer em conhecê-lo. Vocês. né? E eu vou pedir, então, vou aproveitar, vou abusar da presença do pastor Carlos, pedir para ele orar por Amém. pastores para a gente poder já iniciar o culto hoje. Amém, pastor? Amém. Vamos orar, né? Eu só não sei dizer o nome direito. É Robledo? Robledo, é meio estranho mesmo. É espanhol? É, Daniel é mais fácil, né, Daniel? tá mais fácil. Dani ou não? Dani, Sim. pode chamar de Dani, pastor. Tá bom. Então vamos pedir a graça de Deus, né? Pai, nós queremos agradecer por esse momento tão importante na vida de todos esses queridos que estão ligados, Pai, aqui na Missões. Pedimos a tua bênção sobre o Robledo e sobre a Daniele, Senhor, que a graça do Espírito Santo seja abundante na vida deles agora, para que possamos ouvir a tua voz. Não seja apenas mais uma transmissão, mas que seja algo poderoso para o nosso coração, que nos desafie, que nos encoraje, Senhor, que nos impulsione para o centro da tua vontade, Senhor. Nós oramos e clamamos por todos que estão conectando, Senhor, lá no YouTube também. Abençoa, Pai, que a tua presença é a pessoa mais importante, Pai, quando nós nos reunimos no teu nome, Senhor Jesus. Toda honra e glória nós damos a ti, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, graças a Deus. Pastores, fiquem à vontade aí, pastores. Né? Agora a palavra é de vocês aí, fiquem tranquilos. A gente só vai ficar concordando aqui só. Só assim. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado, pastor Carlos, por essa oportunidade que o senhor está nos dando, né, aos nossos queridos amados aí, né, o Diogo, muito obrigado por vocês, a Ju ter nos convidado, a gente está muito feliz mesmo, tá? Todos vocês que estão aqui nesse momento assistindo a gente, muito obrigado, porque o corpo de Cristo é isso, nós podemos aqui compartilhar, né? Eu tenho aprendido muito com essa igreja, aí com a Ju, com o Diogo, e com vocês, e nós hoje vamos poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aqui na cidade de Ponta Grossa, e o corpo de Cristo é isso, é uma soma da igreja em todos os lugares, e aonde a gente pode estar dividindo aí com vocês nessa noite aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Então sejam todos muito bem-vindos. E eu quero compartilhar. Deixa eu só aproveitar aqui, porque depois que pega embalo não para. Então, eu quero também agradecer ao convite do Diogo, da Ju, e também estendo ao Davi, né, nosso amigo. E pastor Carlos, Comunidade Cristã da Colheita, gostei muito do nome, né? A Colheita está aí. E agradecer também já a pizza que eu ganhei, né? Estou aí, ó. Eu somar aí, hein? Então, gostei muito, já começou bem, viu? Então, cheguei agora de uma célula com a pastora Dani, já estava no portão me esperando. Eu falei, que maravilha, né? Então, a gratidão de todas as formas aí, que Deus abençoe. Obrigado, viu, gente? Então, eu gostaria de começar essa noite compartilhando a palavra do Senhor, lá capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Então, Atos 13 fala da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, aonde ele separa Barnabé e Saulo ali para começar um grande trabalho, uma grande missão. Versículo 2, Atos 13, versículo 2, diz: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então,
eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Queridos, eu quero fazer uma oração antes de começar a falar sobre esta palavra. Precioso Espírito Santo, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E eu peço que o teu Espírito Santo traga a nós nesta noite a revelação desta palavra e tudo que nós falarmos aqui, Pai, que seja proveitoso para que o teu reino seja estabelecido na terra, Pai. Nós abençoamos essa palavra no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós não poderíamos falar em missão sem falar nessa palavra aqui, aonde eles estavam sendo comissionados a uma grande missão. E é tão interessante porque no versículo 2, ali diz, certa vez, quando eles estavam adorando a Deus, eles não estavam fazendo qualquer coisa, mas eles estavam fazendo algo muito importante, que Deus ama, que é na presença de Deus, adorando a Deus, e jejuando, né? Muitas vezes os nossos adolescentes hoje perguntam, mas será que jejuar é só no Velho Testamento? Né? Será que esse negócio de jejum ainda funciona? Eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo aqui, quer seja adolescentes, jovens, adultos, o jejum é algo poderoso na vida de um cristão. Adorando e jejuando. Essa comunhão, ela trouxe uma revelação do Espírito Santo, a qual o Espírito Santo, ele falou audivelmente, né? Ele disse, separem Barnabé e Saulo, a fim de fazer um grande trabalho. Eles teriam uma grande missão, né? Então, se você ler o capítulo 13, o capítulo 14, e vocês vão ver quantas coisas eles fizeram, porque eles foram comissionados pelo Espírito Santo. Mas um dos segredos, uma das chaves para aqueles que amam trabalhar na obra, para aqueles que amam e querem fazer coisas grandes para o reino de Deus aqui na terra, é adorar a Deus, é jejuar, é se consagrar, é ter uma vida consagrada no altar de Deus, né? É essa consagração que vai fazer a diferença. Não é a igreja A, a igreja da bandeira B, não é o quanto de números você tem na sua célula ou na sua igreja, mas é a tua consagração a Deus. Porque a consagração a Deus é que vai trazer a revelação do Espírito Santo para a missão a qual você foi chamado e designado. E, queridos, vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, eu quero que vocês entendam algo. Se você já está nessa live ouvindo essa palavra, eu quero dizer a você, você foi chamado. Você é separado por Deus, senão você não estaria aqui. Você estaria fazendo qualquer outra coisa. Você estaria, sei lá, jantando, você estaria assistindo televisão, vendo Jornal Nacional, mas você está aqui porque você foi chamado. Então, será que eu fui chamado? Eu quero dizer a você, você foi chamado sim. E o chamado na nossa vida é algo muito especial, é algo muito precioso, é um tesouro ao qual Deus nos dá. E ele diz ali no versículo 3, e os enviaram à sua missão, na parte B. Queridos, Deus tem uma grande missão nessa cidade. E como Deus tem aqui na cidade de Ponta Grossa. E algo que eu aprendi desde a minha conversão é falar para Deus, Deus, não coloca outro em meu lugar. Deus me escolheu, Ele me separou, Ele me designou para uma missão. E eu não posso abandonar de qualquer forma. Eu não posso largar a obra que o Senhor colocou na minha vida. Não existe para Deus obra pequenininha e grande. Para Deus é obra de Deus, é reino de Deus, é precioso aos olhos de Deus. Às vezes as pessoas olham para grandes ministérios e não sabem o que aquelas pessoas lá atrás elas tiveram que plantar, tiveram que semear, para que hoje elas estivessem colhendo isso. Queridos, nós olhamos a vida dos avivalistas, dos grandes avivalistas, e
E quando nós vamos ver aqueles grandes ministérios, né? Eu gosto muito de assistir, até hoje assisto as ministrações de Billy Graham, grande evangelista, um grande ministério. E aí, quando nós começamos a estudar sobre a vida de Billy Graham, sobre tudo que ele passou, quantas batalhas, quantas guerras, quantas lutas, quanta consagração na vida desse homem, quanta consagração na vida dele. Eu sempre já li livros dele, e biografia, e tantas coisas. Todas as vezes, Diogo, que eu escuto a biografia de Billy Graham, eu falo, mas que homem admirável, que caráter admirável desse homem. Eu não sei se vocês já ouviram, mas isso tem no YouTube, né? Hoje nós temos acesso a tantas coisas, eu falo que hoje as redes sociais, como agora nós estamos aqui conversando, são ferramentas tão preciosas que nós podemos compartilhar tantas coisas boas. Então, eu não vou me estender muito nisso, mas eu vou deixar uma tarefinha de casa para todos vocês que estão aí. Vão lá no YouTube depois e vejam a biografia de Billy Graham. Vejam a história desse homem, um homem que ele não só começou bem, mas ele terminou bem a sua carreira. E para muitos aqui adolescentes que estão começando a carreira, queridos, o que importa não é somente começar bem, mas é terminar bem a carreira na fé a qual o Senhor nos chamou. Então, queridos, que você possa guardar no seu coração que você foi chamado, mas para esse chamado exige de cada um de nós uma consagração, de adoração, de busca na palavra, de jejum, de entrega da nossa vida, para que o Senhor possa te usar para uma grande missão que Ele tem para você, nessa cidade, ou aonde Ele te levar. Deus quer usar a sua vida. Então, consagre a sua vida a Deus. Queridos, essa é só a minha introdução aqui, é uma palavrinha curta, porque ele me deu a oportunidade, pastor Roberto, de falar um pouquinho. Então, glória a Deus que eu pude falar um pouquinho, mas eu vou passar para ele, porque nós queremos falar muitas coisas que nós temos feito aqui com a graça de Deus, então nós vamos ter esse bate-papo aí, tá bom? Obrigada. A pastora Dani está sendo generosa, ela que fala bastante, né? Ela pega muito bem. Então, quando eu fui convidado para estar aqui hoje, né, conversando com vocês, mais uma vez é uma honra, porque falar de Jesus é um privilégio. E eu estava participando esses dias de um outro evento, e nós estávamos conversando sobre o amor, né? Eu fui até questionado, porque perguntaram assim, qual a ferramenta, o que você acha mais importante para um grande ministério? O meu linguajar aqui, dentro da visão, né, da igreja que nós trabalhamos, é célula, né? Então, aqui, a gente respira célula. Então, eles perguntaram para um líder de célula, mas não só para um líder, qualquer ministério, um pastor, eu digo assim, que é o amor, né? É o amor porque, às vezes, não é fácil liderar, né? Acontece, às vezes, diante do ministério, quando você está começando, é criticado. Quando você tem um grande ministério, você também é criticado. Então, você tem que amar, independente de qualquer crítica, né? O alvo, o foco é Jesus, é por Ele. E a base é sempre o amor. Eu penso que o amor é a base de tudo, né? Porque se não fosse o amor, Deus não teria dado Jesus por nós. Então, nem Ele teria nos aguentado. Então, tem que amar mesmo. E quando Jesus pergunta para Pedro, né? Eu imagino, né? Tu me amas? Pedro perguntando, aliás. Daí ele disse, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, se você ama Jesus, você precisa apacentar as ovelhas. E apacentar, às vezes, dá trabalho, né? Mas vai valer a pena, vale a pena. É muito gratificante isso. Então, acima de qualquer estratégia, se não tiver amor, não adianta, né? Então, como diz a palavra lá em Coríntios, o amor tudo suporta. Então, você tem que amar. Se você ama, você suporta qualquer obstáculo. Então, nós
começamos a fazer nas escolas um projeto, né, o Viva a Vida, porque diante dos índices de suicídio, né, e coisas que iam acontecendo, até a depressão, né, aumentou muito, né? Eu vejo hoje que eu falo dos adolescentes porque nós lideramos a rede de adolescentes há 11 anos. Setembro agora vai fazer, final de agosto vai fazer 12, né? E pastoreando há 5. E um dos nossos maiores desafios era entrar nas escolas, porque as escolas, elas não abriam muitas portas. Mas eu aprendi uma coisa, e gosto e estou amando ainda mais, que são os atos proféticos. E nós temos ensinado isso aos nossos adolescentes também. Então, nós já orávamos sempre profetizando. O Acampo Inverno do ano passado, até nós fizemos um mural com vários post-its, e a maioria dos pedidos era sobre algumas mudanças de atitudes dentro das escolas, várias. Relação entre alunos e professores, depressão, suicídio. Então, a gente percebe a necessidade, né? Também nas escolas. E nós estávamos orando há quantos anos? Daqui uns 2 anos e meio para cá, mais ou menos, as portas se abriram, né? As portas se abriram. Ano passado, a gente passou mais de 10 mil alunos pelas nossas palestras. E foi assim, algo assim que a gente, às vezes, quando chamava alguma data comemorativa para ir orar na escola, e aí começou que Deus ouviu, né? E chegou o tempo, e as portas se abriram, e um foi falando para o outro. E as escolas que procuravam a palestra, né? Nós não fomos atrás das pessoas. É isso que Deus faz. Consagração, esse no secreto aí faz toda a diferença. Porque isso nós buscamos há anos atrás. Anos atrás, orando pelas escolas, e nós reuníamos aquele grupinho ali de adolescentes. Eu lembro, eu tenho essa imagem guardada faz acho que uns 9 anos atrás. Nós estávamos uma vez, um dia nós fomos passar no Manaim lá. E tinha um grupo pequeno de adolescentes lá. Só o Manaim é um acampamento da igreja. E aí sempre a gente orando e tal, eu sempre falo para eles, o maior campo missionário é a sua escola. Porque lá tem 500, 700, 1000 adolescentes todos os dias. E aqueles 1000 adolescentes que tem lá, é você que vai ganhar para Jesus. Então, aí eu chamei aquele grupinho de adolescentes, e eu lembro que nós puxamos o biombo, e eu peguei uma cartolina, e eu escrevi o nome, vem aqui e coloca o nome da sua escola. E eu lá e colocava lá, né? Eu lembro. Sagrada, Santana, Santa Maria, Regente, o nome das escolas aqui de Ponta Grossa, Instituto. E nós colocamos os nomes da escola. Aí agora vamos aqui, todo mundo vai estender a mão, vai botar a mão aqui, e nós vamos ter tempo de oração. E ali nós orávamos, e e fala o nome da sua escola, e eu vou repetir. Aí, talvez aqueles adolescentes, assim, que essa pastora, né? O que ela está orando aí pela minha escola? Aqueles alunos não querem saber de Jesus, eles não querem saber de nada. Mas eu quero dizer que hoje, nós passamos em todas essas escolas, não demos conta no ano passado nas escolas, de tanta escola que tinha. E o que é isso? Aí Deus me trouxe a memória, porque é assim que Deus faz, né? Deus traz a memória, gente. Então, talvez o que você está pedindo hoje aí pela sua cidade, talvez aquilo que você está entendendo hoje nessa conferência aqui de missão, e Deus vai começar a gerar no teu coração. Ele gera como uma mulher grávida mesmo, ele começa a gerar no nosso coração os sonhos dele para nós. É tão maravilhoso. E aí, daqui uns anos, Deus vai trazer a tua memória. Lembra quando você estava lá naquela conferência de missão e você orava e dizia, eu quero ser usado. E Deus está te usando. Então, queridos, eu só tinha dias assim que nós chegava, né, Bedo, tão cansado em casa. Porque 7 horas da manhã nós já estávamos na escola, e era 5 aulas de manhã, nós fazíamos 5 palestras de manhã.
almoçava, engolia assim, e tinha 5 palestras à tarde. Eu lembro de uma escola que nós estávamos, nossa, era muitos alunos, muitos, centenas de alunos. E passou mais de 3.000 alunos naquela escola. 2.600. 2.600. E aí, quando chegou a noite, estava lá uma professora da noite e ela falou assim, olha, é o seguinte, vocês passaram todos os alunos de manhã, agora vocês passaram todos os alunos da tarde, mas eu vim aqui para pedir para o diretor que eu quero que vocês passem todos os alunos da noite também. Ai, meu Deus, né? Então vamos agendar, porque está tudo agendado e tal. E nós passamos a escola toda pela palestra Viva a Vida. Então, Deus traz a memória como aquilo que você tem pedido em oração. Deus vai dar, queridos. Mas você tem que estar preparado. Porque quando nós começamos, foi assim, foi no Setembro Amarelo, né? Então tem toda a história, o porquê do setembro, o porquê do amarelo. Então tem toda uma... E eu fui pesquisar e tal, buscar informações e comecei nas escolas. E a maioria delas foram escolas do ensino médio, né? Do ensino médio. São escolas estaduais, algumas particulares. E a gente não estava dando conta. Daí acabou que as empresas também queriam, mas daí a gente foi só em 4. Porque não estava dando agenda. A gente foi na Santa Casa, foi na empresa Expresso Princesa dos Campos, na Vert do Brasil, enfim. E aí eu passei para a rede de jovens ou de adultos, porque é mais a faixa etária deles. Não que eu não pudesse ir, mas o meu foco estava nas escolas, né? E tem as outras redes que podem nos ajudar também. Então começou dessa maneira. Mas tudo começou com um sonho, né? Só que a gente tem que dar o primeiro passo. E foi a mesma coisa quando a gente começou a rede. Quando a gente começou a rede de adolescentes, há 11 anos atrás, tinha 24 adolescentes. Na segunda reunião cheguei lá, tinha 12. Eu falei, meu Deus, que desafio. Eu pensei, eu estou mais certo dentro da visão, estou com 12, então vamos para frente. Aí foi aumentando, né? E foi indo para a rede de jovens. Alguns aí a gente já esteve no casamento, né? Fomos padrinhos também. E vai ter mais esse ano, é legal ver eles lá. Mas a escola é muito bom para os adolescentes, igual a pastora Dani comentou, porque como a gente fala mais de adolescente por causa da... Mas isso pode ser para uma universidade, pode ser para um trabalho, uma faculdade, enfim, né? Todo é válido, tem muito campo. Mas e daí as coisas foram acontecendo e as palestras, né? Por exemplo, a gente toca em alguns assuntos que a gente viu a necessidade de ser falado. Até tenho aqui meus slides. A gente fala sobre bullying, cyberbullying, sobre família, relacionamento, namoro na adolescência, fala sobre traumas familiares, fala sobre a depressão, ansiedade. E são, assim, as escolas estão pedindo, né? Por mais que já precisasse antes, mas assim, abriu, né? E a gente aproveitou a oportunidade. Então, nós somos em algumas dessas escolas que a Dani falou, várias, na verdade, mas a gente mostrava, assim, as causas, mas a escola, ela é um pouco, o leque não se abre tanto igual numa igreja, né? Claro. Deus fazia uma obra tão grande, que olha. As escolas, quem que não quer ajuda, né? Então, alguma assim que fica meio assim quando sabe que a gente é pastor, porque os adolescentes vão pedindo, vão falar, você fala, né, acho que dá para abrir aqui, né? Mas a gente fala, procura teu professor, procura sua pedagoga, veja alguém cristã, né? Alguém que é cristão que quer ajuda, já é um caminho. Então, a gente tem várias ferramentas também e ensinar como eles chegar para levar a palestra nas escolas, né? Então, fala com uma pessoa que é conhecida, que tem afinidade, às vezes é da própria igreja, é um pedagogo, uma diretora, porque a gente aproveita as ferramentas das células, igual eventos de colheita, né? Porque eu acho assim que ganhar não é difícil. Eu acho que ganhar não é não é fácil. A questão é você discipular, né? Você tem que investir, dar tempo, paciência, força de vontade, amor. Então,
um dos colégios grandes que tem aqui em Ponta Grossa, estadual, é o Regente Feijó. Então, uma aluna nossa, quer dizer, uma discípula nossa, uma adolescente, ela estudava lá, estuda. Só agora por causa da pandemia, né? Mas ela é aluna lá. E então ela falou, olha, vamos lá. Eu falei, fala para fulano de tal, tal, tal. Enfim, foi uma das escolas que mais passamos alunos, né? Todos os períodos. E tem algumas estratégias. Por exemplo, eu chego para o adolescente e falo assim, procura mais alguém da célula lá, que é ou outra amiga da escola, faz um grupinho lá, espera o recreio, a hora que tiver bastante gente, a hora que estiver passando bastante gente em volta. Aí depois das palestras, o pessoal já vai estar conhecendo mais, porque eu vou agradecer o convite. Então tem as estratégias. Daí a pessoa está lá falando, eu falo assim, olha, gente, vai ter essa líder que já é conhecida. Já é da igreja. Eu falo assim, ó, chega lá, e por quê? Para pregar o evangelho, você tem que aproveitar as oportunidades, né? Fazer o bem. Então, chega hoje, bastante gente fala assim, olha, pessoal, vai ter eu vou fazer um evento, vai ter lanche, vai ter comida. Aí, a hora que tiver bastante gente perto, você fala assim, é de graça. Aí, eles aproveitam, daí o pessoal para, o quê? Aí, tipo, não, vai ter lá em casa, ou vai ter lá no ginásio do bairro, na associação. Então, a gente aproveita depois das palestras, daí já aproveita esse evento e leva também, né? Então, tem todo... É interessante, né, você estar falando isso, porque, gente, assim, é Deus, né, gente? É Deus. Porque as pedagogas, as diretoras, as orientadoras, as professoras, elas estão, assim, desesperadamente buscando ajuda, porque elas estão encarando aquela sala de aula todo dia. Elas sabem o que aquelas adolescentes estão passando, que estão ali pedindo socorro. Então, quando nós chegamos lá com a palestra e a gente apresenta o que é a palestra, elas abrem as portas. Pode falar. Olha, nós somos pastores, né? Então, nós fazemos a palestra é um projeto social, mas nós podemos também, no final, convidar, porque convidar vai quem quer, né? Pode falar, você pode colocar o endereço lá na tela e nós vamos com todo o equipamento, colocamos lá, quando dá tempo, a gente até passa algum vídeo, algum resumo, o que é a rede Rabboni Team. É tão interessante porque a gente pergunta para os alunos aqui, quem aqui já ouviu falar na Rabboni Team? E a gente sempre tem os ajudantes, né? Porque toda escola tem alunos que já conhecem a Rabboni Team. Ah, eu conheço. Aí desperta o interesse do... o que é a Rabboni Team? O que é isso aí? Sabe? É legal. É que assim, gente, vocês ficam à vontade para interromper, tá? Para perguntar. Então, porque assim, o que acontece? Quando nós levamos 2 ou 3 adolescentes, quando dava, né, Dani? Porque assim, tem que ser cronometrado. Então, às vezes, a gente tem levado um só. Aí, eles dão um testemunho. Tem uma parte da palestra que aí a gente primeiro, né, vai por partes ali e tal. Aí, quando chega na hora, a gente fala assim, olha, nós temos um adolescente que ele passou por uma experiência e ele superou isso, né? Então, hoje ele vai contar. Aí, tá ali pessoalmente. Gente, é muito impactante. Porque daí, nessa hora, quando a gente leva, a gente vai falar daquele específico, daquele testemunho, ou é uma menina ou é um menino. E aí, essa pessoa que está aqui, ele está aqui, é o fulano. Nossa, eles param, assim, é impactante quando a pessoa, o adolescente está ali dando testemunho, ele conta como que ele chegou e como que ele está hoje. Então, é muito impactante. É só Deus, gente, é só Deus. Porque quando você aborda os temas nas escolas e você leva um adolescente para dar um testemunho, porque quando você leva alguém que foi vítima de abuso, tem uma menina que a gente levou que tentou suicídio 4 vezes, e ela conta aquilo, então já é para o final da palestra, né? Então assim, eles ficam tocados e tal, e daí tem todo o esquema que a gente procura fazer com eles para poder, que não é nada errado, né? Porque a melhor coisa é a prevenção. A chave é peça ajuda. É peça ajuda, a prevenção, mesmo que em algumas escolas haja algumas limitações, mas a maioria não tem.
a gente distribui depois um finalzinho assim com como que é o nome? Tipo um marca-página amarelo escrito peça ajuda e atrás os endereços das redes sociais. Então a gente distribui um para cada um, que eles ficam depois acompanhando. E a gente repete muito, né, amor, essa palavra para eles, porque quando um adolescente ele sofre de violência, ou ele está sofrendo bullying dentro da escola, qualquer tipo de situação de violência, é muito difícil para o adolescente falar. Então, nós falamos, desde o começo da palestra, nós já falamos, peça ajuda. Você precisa pedir ajuda. Nós estamos aqui para te ouvir. Nós queremos te ajudar. A escola está preocupada com você. Ela abriu para essa palestra. Peça ajuda. Então, nós falamos essa palavra várias vezes durante a palestra. E muitos alunos nos procuram depois, inbox, nas redes sociais, pedindo ajuda. Aí, em alguns casos, nós já passamos para pedagoga, para orientador, e, em outros casos, nós mesmos damos atendimento a esses adolescentes também, né? Então, esses adolescentes, até foi comentado aqui, né? Vocês têm trabalhado com crianças e adolescentes especiais ou com algum tipo de transtorno? Se sim, que tipo de trabalho? Bom, legal, nós acreditamos, né? Mas a gente tem que ter essa maturidade e esse equilíbrio. A gente sabe que a medicina também é de Deus. Sim. E nós temos na igreja, o que me ajuda são as células, né? Então, hoje nós temos em torno de 70 adolescentes que são líderes na cidade. E a gente acompanha eles, inclusive viemos de uma agora. Então, eles nos ajudam, eles têm um contato com a igreja, e principalmente se os adolescentes têm algum transtorno, assim, normalmente os pais são mais abertos para buscar ajuda também, o qual também encaminhamos para alguma célula. E psicólogas também. Mas nós temos na igreja um grupo do GAT, um grupo de psicólogos cristãos, que eles dão apoio aos pais, às famílias, principalmente quando é vítima de algum abuso. Então, tem esse apoio. Até porque o adolescente menor de idade, o psicólogo tem que ter os pais juntos e tem que ter esse consentimento também. Mas a gente tem esse suporte com eles, que nos ajuda também, além das células, palavras de Deus, que a gente está acompanhando, algum caso específico. Eu queria falar um pouquinho dessa pergunta, trabalho com crianças e adolescentes especiais. Por exemplo, nós temos, vou citar um, né? Já tivemos outros casos. Um menino que ele tem... eu não sei, não lembro o nome. Não sei o nome da síndrome agora. Eu sei, mas não lembro. Tá? Me perdoe que eu não me lembro o nome da síndrome. Mas a gente percebe que desde o momento que ele foi acolhido na rede, acolhido na igreja, e ele foi tratado como um adolescente importante, como pessoa, ele mudou o comportamento dele para melhor. Então, a mãe dele, ela sempre vem conversar. Esse adolescente, ele vai numa célula, então ele está junto com outros meninos ali, que estão ali, normalmente naquela célula, ele vai, ele conversa, o líder é um líder, né, muito amoroso, muito cheio do Espírito Santo, isso faz toda a diferença. Amor, então, né? ele tem um amor por almas, então ele entende esse menino, e quando o menino está falando demais, quando ele está muito ansioso, ele acalma o menino, ele diz assim, olha, depois que nós terminarmos a célula, aí você vai poder conversar mais comigo, mas agora você precisa ouvir. E esse menino ouve. Então, a gente sabe que ele tem, né, esse transtorno. Então, às vezes, ele liga para o pastor Robledo, que ele conseguiu o telefone do pastor Robledo, ele liga, às vezes, 20 vezes, eu não estou mentindo, às vezes é 20 vezes por dia, porque ele tem essa necessidade. Então, agora com esse tempo de pandemia, que ele não está tendo aula presencial, é aula virtual, então ele amava o dia da celebração, ele chegava, corria, abraçava a gente para estar ali, porque ele se sentia amado, ele se sentia à parte. Então, seja qual for o transtorno de um adolescente ou de uma criança, quando ele chega e ele recebe esse amor, queridos, mas eu não sou a psicóloga, eu não sou assistente social. Queridos, você é filha de Deus, você tem um amor de Deus no seu coração. E é isso que você precisa
passar para as pessoas. A gente só dá o que a gente tem. Isso faz a diferença, sim. O corpo de Cristo no amor é o melhor lugar para se estar. Esse menino tem o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico, toma sua medicação, mas ele também faz parte da igreja, do amor, da célula. Então, isso faz toda a diferença na vida dele. E ele, no caso, ele já está com 18 anos, mas a mentalidade dele é de 12, sabe? Então, mas ele continua na TIM, e ele ama a TIM. Agora, está um pouquinho afastado, porque não está tendo aqui em Ponta Grossa até 18 anos. Olha só, gente. Até 18 anos não pode entrar na igreja. Os nossos cultos, nossas celebrações, o nosso congresso que nós tivemos agora no final de semana passada, foi tudo online. Então, ele não pôde. E ele chora, porque ele quer ir na igreja. Então, você vê o amor desse adolescente. Então, você que pode ir na igreja, querido, vai na sua igreja, porque isso faz toda a diferença. Eu estava lembrando aqui, se não me engano, é aquela do filho da criatura lá, Síndrome de Kawasaki, se não me engano. Eu não me lembro. Filho do John Travolta, que faleceu aos 16 anos, se não me engano. Mas é assim, é o amor. Se você amar, quem que não gosta de ser amado, né? Então, veio os pais e estão lá na igreja, a família inteira. E a gente dá essa atenção que, às vezes, tem que ter paciência. Ele manda muita mensagem, eu, claro, não consigo responder todas, mas é isso aí. A gente tem conseguido graça e administrar. Gente, acontece tanta coisa assim, eu vou falando conforme eu for lembrando. Sim, né? Até se tiverem perguntas, podem passar. Quer também perguntar, Diogo? Direcionar alguma coisa? Às vezes eu falo alguma coisa que... né? Você quer saber? Não, uma das coisas que o pastor e a pastora falaram aí é como que vocês conseguiram entrar nas escolas. Né? Assim, existe algum procedimento, por exemplo, tem que ir na secretaria tal, de autorização, alguma coisa, ou não? Só ir na diretora? Assim, cada cidade, cada município tem a sua secretaria de educação, né? Então, na nossa secretaria aqui, mas assim, ela é municipal, né? Então, a gente entra mais na estadual, então tá mais fácil ainda do que a municipal, que a faixa etária nossa, então pega a estadual mesmo, né? Se fosse criança, já seria um pouco mais, talvez, complexo. Mas, e se fosse também, Deus iria abrir as portas, eu creio nisso, enfim. Como a gente entrou, demorou, mas a gente entrou. Como eu falei, procura alguém que tem o mesmo princípio da escola, nossos adolescentes que estão lá, conversa com essas pessoas que têm o mesmo princípio e afinidade, facilita bastante. Uma dica também que eu gostaria de dar para o Diogo é que quando você conversa com uma diretora, que ela, vamos supor, você vai numa escola X, essa diretora tal, porque o que nós pedimos sempre? Naquele auditório, que fique no mínimo 2 professoras, uma ou 2, assistindo a palestra. Por quê? Até para o nosso favor, porque ela está ouvindo o que nós estamos falando. Porque se depois for levantada qualquer questão ou outra coisa que, né, venha distorcer aquilo que nós estamos falando ali, aquelas professoras estavam ouvindo o que nós estávamos falando e estavam junto com os alunos, né? Até mesmo porque você imagina, numa sala com 80, 100 adolescentes ali agitados. Então, quem vai chamar atenção não sou eu, é a professora, né? Eu deixo isso com a escola. Eu estou ali para dar a palestra. Então, eu foco muito na palestra. Então, essas professoras que passam pela palestra, elas normalmente, Diogo, elas dão aula também em outras escolas, né? Porque tem a carga horária, você sabe como é que funciona. Elas têm outras escolas. E elas gostam tanto da palestra que as próprias professoras, assistindo às palestras, elas chegavam na outra escola e iam procurar a diretora. Olha, hoje na escola lá teve uma palestra assim, aconteceu isso. Eles falam, é isso que nós estamos precisando aqui. Aí ela nos ligava, porque a gente deixa o contato, o
na palestra e tal. E aí elas já agendavam para aquela próxima escola. E lá naquela escola tinha outros professores que assistiam às palestras e davam aula para outras escolas. Então vai girando uma corrente. Então é só começar. Você pode entrar em uma escola, você vai ver esses professores procurando para outras escolas. Então é uma corrente. Então é falar com a diretora mesmo e dar essa palestra e os próprios professores vão estar ali procurando vocês. Fala aí, pessoal. Né? Vou perguntar, pergunta disso, pergunta qualquer coisa. Pastor Carlos quer perguntar, pastor? Às vezes não é só sobre escola, né? Oi, essa é a Priscila, minha esposa. Muito prazer. Prazer, pastora. Deixa eu perguntar, eu tá com uma queria- pergunta aqui. No caso de célula de adolescentes, o adolescente cuida do adolescente. Sim. Esse foi quando a gente começou aqui na igreja, estou contando a nossa história, né? Ser bem transparente. Uma das coisas assim que, quando nós assumimos a rede, era de 11 a 13, né? É que assim, às vezes o pessoal, né, quer ficar com a fatia maior do bolo, mas até que hoje veio essa maturidade, não, vamos fazer as crianças, adolescentes e os jovens. Ah, mas adolescente pode ministrar, claro, nós temos os encontros com Deus, tem 9 meses da escola ministerial, então não é da noite para o dia. Eles ensinam lá tanto a doutrina como o seminário, como fazer célula, então tem prática dentro da aula, e tem aí os nossos 12 que supervisionam também esses líderes adolescentes. Normalmente esses 12, eles já têm uma maturidade, alguém que se destaca e tal, e a gente chama para os 12, né? Só falar uma coisinha da questão das células. Aqui eu não sei como que é aí, né, pastora? Quando o adolescente nosso vai para o encontro com Deus, ele volta do encontro com Deus e nós temos a escola de maturidade, aonde esse adolescente vai, mas ele não está fazendo a escola junto com um adulto, entendeu? Ele está fazendo uma escola de 9 meses só com adolescentes. Então, aqueles professores, eles usam dinâmicas, a aula é bem dinâmica. Então, nós estamos ali ministrando sobre o batismo do Espírito Santo, estamos falando sempre na linguagem do adolescente, direcionado para o adolescente. Até no primeiro nível, nós temos uma apostila que fala muito sobre o adolescente, né? Características do adolescente, sobre a questão de amizades, sobre namoro. Então, tem muita coisa assim. Por quê? Porque a gente está ali discipulando esse adolescente que veio do encontro com Deus, ele não conhece nada de Bíblia, né? Ele não conhece nada de caráter cristão. Então, é essa escola que vai ali lapidando, moldando, e quando ele está no terceiro nível, ele já tem um conhecimento bom para que ele possa começar a discipular outro que está chegando agora. E aí ele começa a discipular esse outro, ele vai junto para o encontro com Deus, vai trabalhar de apoio. Pensa que coisa linda, pastora, adolescente trabalhando num encontro com Deus. Lavando banheiro, arrumando cama, limpando o refeitório, orando na sala de oração, a coisa mais linda. Gente, é coisa linda de ver o que Deus faz. Aí esse adolescente, ele está fazendo parte do crescimento desse rebanho, né? Eles são pastores. E nós temos os nossos 12. E esses 12 são, pastora, são os líderes mais maduros, que já estão um tempo na rede, e eles são líderes de nação. Nós chamamos líderes de nação. Então, pensa que graça, pastor, que nós temos aqui adolescentes que eles são líderes de nação. Eles já têm líderes debaixo deles. Então, muitas vezes, ele é meu 12, 84, e esse líder que tem os discípulos dele já é 1728. E aí, olha essa corrente. Então, nós estamos bem próximos dos 12, semanalmente, discipulando esses 12, e esses 12 semanalmente discipulam os 12 deles.
Então, é essa corrente. Claro que a gente sempre trabalha muito por se tratar de adolescentes, casos mais graves, casos mais específicos. Nós, inclusive, a gente fala isso na igreja, né, para que os pais saibam. Ele é o líder, mas traga para nós. Vem com o seu filho aqui, traga para nós, pastores. Aí nós conversamos junto com os pais para resolver aquele problema. Porque muitas vezes aquele líder, por ser adolescente, ele ainda não tem a maturidade, né, para resolver aquele assunto. Então, traz para nós. E isso é uma coisa normal, que é um procedimento normal para nós aqui hoje. E esses líderes já trazem para nós. Eles mesmos já falam, pastora, você vai precisar entrar em contato com os pais do fulano que está tendo problema. E aí nós entramos em contato, chamamos e damos toda a assessoria aí para esses líderes. Não sei se eu respondi o que a pastora queria saber. Uma outra questão foi no início, né? Como vai ser? Eu falei, como é que adolescente vai liderar? Eu falei, liderando. Né? Claro, debaixo de todos esses critérios. Porque, assim, tem adolescente que vende droga, se prostitui, faz tanta coisa errada. Impossível que não tenha adolescente de Deus, né? Tem que ter. Então, Jesus, com 12 anos, estava ensinando os doutores da lei no templo. E ele falou, vocês podem fazer o que eu fiz e coisas maiores ainda. Então, eu penso que os adolescentes se enquadram nesse quesito também, como todas as faixas etárias, né? Então, aí alguém tem que vestir a camisa, né? Então, estamos aí. E o adolescente vai errar? Vai. Assim como eu erro, o pastor Robles erra. Vai errar, né? Vai, às vezes, fazer uma coisa que, né? Às vezes, em casa. Eu quero falar aqui, porque acho que eu tenho pais de adolescentes aqui nos ouvindo ou não? Deve ter. Temos pais? Tem no YouTube também. Com todo o amor, quero falar algo para vocês, porque eu acredito que isso não é só aqui que a gente vive isso, e muitas vezes nós temos que falar isso com a igreja. Ouçam, pais, no amor. O seu filho não precisa ser o perfeito para liderar uma célula. O seu filho precisa estar disponível para que o Espírito Santo molde o caráter dele, para que ele venha sempre aprender a servir a Jesus em amor e estudar e pregar a palavra. Quando o seu filho é líder, ele não precisa ser perfeito. Mas o meu filho, ele ainda tem muita coisa para melhorar. Todos nós temos. O seu filho está tendo a oportunidade que eu, quando adolescente, eu não tive. De ter pais que ensinam a palavra e que levam para uma igreja que diz: o seu filho é um escolhido do Senhor, então dê oportunidade para o seu filho liderar. E quando ele vai liderar, queridos, ele começa a estudar esta palavra. E ele começa a ser moldado por esta palavra. E coisas que você, como pai, muitas vezes fala e repete, e a mãe repete 3 vezes mais que nós falamos mesmo, né? O Espírito Santo vai falar uma vez com ele e ele vai obedecer. Então, queridos, manda seu filho para a obra e motive ele a servir, abrir uma célula, discipular outro, e você vai ver uma mudança grandiosa na vida do seu filho. E vocês têm assim uma programação esportiva com eles, coisa do futebol? No tempo normal, antes da pandemia, né, pastor? Assim, a gente tem, nós temos uma programação, além dos acampas, temos o esportim, que é um esporte com os adolescentes, e por si só, as células interagem bastante. Mas tem campeonato de futebol, tem outras atividades que a gente faz também. Open né? Play. O Open Play, também tem atividades. O né? Open Play é legal você falar como que é feito, amor. O Open Play a gente fecha uma rua. Não, como é feito para levar isso para vocês lá? Tem um projeto, né? Um mês antes. Sim. Nós temos o projeto que é o Agente de Milagres. Ele é bem missionário também. Os adolescentes, é como se fosse um discipulado, só que em vez de 12 lições, nós temos um outro discipulado na igreja para todas as faixas etárias, principalmente jovens e adultos. Nós fizemos um bem
voltado para adolescentes. É uma apostila com 4, 5 lições, né, Daniela? 4 lições, é para um mês. Um mês antes do evento, essa apostila ela é colorida, tem desenhos, assim, dentro da faixa etária deles, claro. E o tema por exemplo, o tema é Transformers, GPS, enfim, tem outros temas também. Eu não lembro todos os temas. E tem uma dinâmica no qual eles reúnem os adolescentes um mês antes e vão fazendo na 4ª lição. A próxima, quando termina a 4ª lição, tem o convite para o Open Play, eles mostram o vídeo que vai ter no evento. O evento é no próximo fim de semana. E daí, no próximo fim de semana, é o Encontro com Deus. Então, tem uma sequência, né? É estratégico. Tem tudo estratégico, esse né? projeto. Esse evento. Ele sempre acontece um mês antes, para dar tempo de todos eles fazerem esse projeto durante um mês. E daí, no segundo sábado do próximo mês, já é o Open Play. E no terceiro, já é o Encontro. Então, é bem estratégico, sabe, pastor? Muito bom também. É uma maneira de evangelizar. E esse projeto é feito com adolescentes que não são da igreja. Então, ele vai pegar um amigo da escola, um vizinho, um primo, e ele vai lá na meia hora, uma vez por semana. Como se fosse um lar de paz, mas é um agente de milagres. Porque esse adolescente, ele vai falar sobre os milagres de Jesus, e ele ora pela família. Ora por milagres. Uma vez, um testemunho rapidamente aqui, pastor, de um menino que fez esse agente de milagres. Aí, na primeira vez, essa mãe ficou lá no quarto e tal. Na segunda vez, essa mãe já começou a ficar mais perto. Depois, ela começou, na terceira, ela já estava ali. E no final, ela preparou um banquete para esse menino que foi lá, né, fazer essa oração, esse estudo. E aí ela disse para ele assim: olha, eu estou muito feliz porque eu nunca vi um adolescente, eu já vi, os amigos do meu filho já vieram aqui para jogar videogame, para jogar bola, para chamar ele para sair, mas eu nunca vi um adolescente vir aqui orar pela nossa família. Então, eu quero que o meu filho ande com você. Eu quero que, aonde você convidar, você pode convidar ele que ele vai. E esse menino foi para o Open Play, esse menino foi para o Encontro com Deus, esse menino hoje está aqui na nossa rede. Então, veja os frutos, né? Então, tem tudo isso envolve também atividades, onde nós fechamos a rua 1h da tarde. A nossa celebração, até então, estava sendo até às 18 horas, presencial. E quando terminava lá dentro, lá na rua, onde a gente fechava, tinha infláveis, tinha skate. Até no nosso canal do YouTube, da Rabonitim, tem lá os melhores momentos dos últimos 2 ou 3 Open Plays que a gente fez. Então, daí no final, encerra dentro com a celebração. Os últimos agora, né, veio um pouco menos, mas sempre tem... Assim, eu aprendi que tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos tem uma segunda boa intenção. Se está dando fruto e vem de colheita, a gente continua, senão a gente para, mas a gente experimenta. Senão a gente para. Mas nada compete com a visão celular, só vem para agregar e somar. Não substitui e não cancela nenhum evento. Célula, no caso aqui, é o carro-chefe, né? Então, soma, mas aí vem, né? Por exemplo, os 2 últimos eventos vieram menos adolescentes, né? Pra ser sincero, mas veio um número legal. Veio tipo 80, outro veio 100. O primeiro veio 211 visitantes. Então, os adolescentes, eles amam fazer evento de colheita, oram por... Eles gostam de coisas novas, né, amor? Então, teve uma live... eles oram por cadeira vazia, eles vão na praça fazer evangelismo, eles vão fazer muito nas casas evento de colheita, pipoca, enfim. Nós também temos aqui o Cine-Team, que eles amam. Então, nós fazemos o Cine-Team. E esse Cine-Team também traz convidado. Né? A gente não cobra, eles vêm, passamos um filme evangélico, sempre no final do filme tem o apelo, nós pegamos o nome dos visitantes, nós temos colhido muitos frutos através do Cine-Team. Eles até hoje funcionam e funciona muito bem. E normalmente a gente aproveita também e faz próximo da semana do encontro, né? A gente dá a força total daí para esses eventos.
também a gente fez a segunda edição, que nós nunca tínhamos feito um congresso para adolescentes. Então, a nossa igreja já vinha nessa sequência de congressos, louvor e congresso de mulheres, de homens, de jovens, mas nós ainda não tínhamos ousado, né? E ano passado foi a primeira edição do Congresso Live, ano passado. E foi um sucesso, para a glória de Deus, assim. Então, foi muito bom. Teve adolescentes de cidades vizinhas participaram também. Foi muito rico para os adolescentes, porque nós tratamos de assuntos específicos para adolescentes. Então, chama muita atenção. Nós tivemos, ano passado, bastante workshop. Eles fizeram e eles gostam muito disso. Então, foi vários temas, assim, foi muito bom. Esse ano, devido à pandemia, sempre no mês de julho, devido às férias, né? Então, nós fizemos, agora, final de semana passado, não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas vai sair no YouTube, porque nós tivemos que editar devido a direitos autorais de uma música, bem no finalzinho do congresso, e daí eles derrubaram, né? Mas aí a nossa mídia já está editando, tirando esse vídeo para a gente poder colocar. Então, quem não pode assistir, vai poder assistir. Eu quero sentar e assistir, porque eu confesso que nós estávamos lá ali cuidando de tudo e a gente não consegue prestar atenção e ouvir. Então, eu quero assistir. Então, nós tivemos esse ano, segundo a Live 2020, e o tema foi Designados, né? Fomos designados a sonhar, a uma vida de propósito, a conquistar, que foi muito lindo, muito rico também para a adolescência. Eu acho que é isso, né? Encontros, celebra. Mas podem perguntar, seja bem específico, pastor. Vocês fazem uma conexão com a família deles, que ainda não é convertida? Faz um trabalho em conjunto com as demais redes, né? Trabalhar com a família? Então, é outra facilidade que eu vejo dentro da visão celular para nós. Por quê? Porque, como nós falamos aqui, alguns adolescentes vieram para a igreja, os pais vieram. Principalmente quando tem um encontro que tem o pós-encontro. Então, a família vai na igreja para ver seu filho. E aí a gente apresenta o que a rede tem, porque a maioria, no pós-encontro, a maioria dos pais não tem noção do que acontece. E assim vai estreitando o relacionamento igreja-família. Dentro das escolas, a gente não fez, iríamos fazer este ano, criar um link para que isso aconteça, mas daí não teve palestra ainda presencial, né? Até porque agora, como a gente já tem um relacionamento, a gente quer comprar diretores para a gente fazer algo virtual com os alunos nessa questão de prevenção esse ano. Mas aos pais, é através da igreja que a gente chega junto, né? Que nos ajuda muito isso. E quando a gente vai visitar os adolescentes, a gente já leva alguém, de preferência da rede de homens ou mulheres, já para criar uma afinidade, um primeiro contato para encaminhar também. Essa é a questão, né? Legal. Aqui colocaram uma pergunta, né? Qual foi o maior desafio para começar todo esse trabalho? O desafio não foi só para começar, sempre tem, né? A gente costuma dizer que a rede de adolescentes, ela é muito ativa, né? Porque exige isso. Os adolescentes têm muita energia, eles querem sempre, e ali onde o Espírito Santo mesmo tem dado estratégias, como tudo isso que nós estamos compartilhando, foi estratégias que Deus nos deu. Não tem outra, não é da minha cabeça, não é da cabeça do Robledo, é Deus que dá estratégias, né? Agora, para mês que vem, nós já estamos com uma estratégia também, porque agora, como está tudo online, nós também tivemos que nos reinventar. Então, como as lives, como as celebrações online, nós fizemos um projeto com os adolescentes, mês retrasado, mês passado, né? Make New Friends, fazendo novos amigos. Eles fizeram um evento, foi um dia específico marcado para toda a rede. E aquele dia, toda a rede fez um evento de colheita no mesmo dia e no mesmo horário online. Toda a rede fez.
Então, foi muito frutífero esse dia. E aí nós demos também a pauta do evento, do que seria, do tempo. Eles fizeram em 50 minutos. Não, desculpe só, pastor. Como a maioria dos adolescentes, eles usam o Zoom na versão gratuita, 40 minutos. 40 minutos. Então, tem uma programação, 5 minutos, dá uma enroladinha ali para chegar mais atrasados, e aí tem a programação até fechar os 40. Na verdade, fecha com uns 35, mas eu dei esses 5 de folga, porque às vezes pode atrasar. Aí tem toda uma dinâmica dentro desse evento de colheita virtual, onde é feita uma pergunta até chegar na hora do apelo, e aí quem quiser continuar, passa o contato depois para quem o convidou para o evento. Fala, olha, você vai participar do próximo evento nosso. Só que esse número de telefone, esse grupo que o líder, o adolescente que convidou passa, é o número do líder da célula, aonde esse próximo evento já é uma célula, ele cai dentro da célula virtual. Então, o próximo evento já é uma célula que ele vai participar, aonde ele começa todo o processo, né? Começa todo o processo desse discipulado com esse novo junto com a célula, né? Vocês têm material disponível para o trabalho com adolescente? Nós temos nas redes sociais, aí no YouTube, no canal da Rabonitim, no Face. Agora, o único material que eu tenho é do Agente de Milagres, que é esse projeto que eu falei para vocês de 4 semanas. Nós temos o trabalho do Agente de Milagres, temos as ministrações de encontros para meninos e meninas, o qual a gente está dando uma revisada, aproveitando esse tempo de pandemia, já que deu uma folga, a gente está mudando alguns fundos, atualizando algumas coisas, mas muito básico, o princípio não vai mudar, não. E a escola de livros a escola agora, a gente começou agora, do início, mudando todo esse material, reformulando, que já era um material que a gente usava há algum tempo, então a gente está dando uma atualizada. Vai vir novidade. Então, para o ano que vem, vai começar a ter o que já existia, mas vai ser atualizado. Uma apostila atualizada com aulas online também. Não, legal. Uma pergunta, pastor. Às vezes a gente é meio ansioso, né? Na verdade, todo mundo é ansioso, né? Mas agora... uma pergunta, assim, para o pastor e para a pastora formarem os seus 12, vamos dizer assim, quanto tempo levou? Quais dificuldades que teve? Porque às vezes a gente abre um discipulado, abre uma célula, e a gente quer que aconteça tudo em 2, 3 meses, mas não é assim, né? E qual que é assim, e adolescente ainda é um pouco mais, assim, é diferente de um adulto, diferente de um jovem também, né? Os seus 12, assim, porque eu sempre lembro o Luciano é uma benção, né? Vamos dizer assim, eu sei o tempo dele, né? Mas assim, geralmente o tempo de todo mundo, assim, qual que é a média, assim, que o pastor pode falar assim, 15 anos para se formar um discípulo? É mais ou menos. Diz aí que para formar um discípulo, né? Bom, para liderar é 7 anos, mas assim, formar discípulo é um trabalho constante. Tem que estar ali. Nós acrescentamos, além do ganhar consolidade discipular, enviar, o degrau do supervisionar. Então, supervisionar é você estar ali mais junto daquele que é teu 12 e assim sucessivamente ele com os demais, apesar de a gente ter acesso a todos. Mas, no nosso caso, como a nossa rede teve algumas transições de idade, por exemplo, quando a gente assumiu de 11 a 13, depois foi de 11 a 15, e de 1 ano e meio, 2 anos para cá, até 18. Como o nosso... Porque, assim, tem a Raboni Kids, que é das crianças, tem o TIM, tem os jovens, aí tem a rede de homens e mulheres, né? Então, o ponto final ali é a rede de homens e mulheres. Então, lá vai encher, né? Nós temos a transição. Então, a nossa transição é uma das faixas etárias mais curtas de rede. Então, você está meio que constante, não constante, mas todo ano tem saindo. Então, você acaba de formar, às vezes vai para a rede de jovens, né? Um dia dos jovens vai para a rede de homens e mulheres também.
Então, isso aí é uma coisa que eu aprendi a trabalhar, né? Porque é tão difícil você formar um discípulo. No começo, né, a gente vai tendo maturidade com o tempo, mas no começo eu sofria demais. Nossa, agora que tá bom, vai para outra rede, né? Mas é constante, porque tem um fluxo, não é? Então, eu tenho ali de 13 a 18. E hoje nós temos adolescentes que passaram pelo TIM e continuam liderando no TIM, porque eles também podem ter célula de adolescentes, sendo adultos ou sendo jovens, de adolescentes, ter célula de adolescentes no TIM. Então, eles continuam conosco, aí agora como apoio e líder de TIM. É que assim, tem gente que gosta, não adianta eu colocar alguém para... vou falar, meu discípulo, você vai ter que tocar no louvor, né? Se a menina gosta de dançar. Não adianta. Se a menina for... Como adianta eu pôr alguém ali fazer obrigado, né? Claro, a gente trabalha dentro de uma faixa etária para não ficar muito misto o negócio, né? Claro que esses que a pastora Dani falou são a minoria. Mas a gente tem alguns que dá para contar nos dedos que eu tenho discípulo da TIM que ainda não lidera no TIM, mas ele gosta de trabalhar no Kids com as crianças. E eu prefiro que ele esteja lá do que esteja de braços cruzados, né? Então ele está lá. Mas são alguns casos assim que tem, né? Mas a maioria é tudo adolescente mesmo. Uma coisa importante que nós começamos, Diogo, esse ano, é fazer o DPI. Não sei se vocês já ouviram. É discipulado pessoal intencional. É verdade. Eu e Robledo fazemos isso com os nossos 12. Discipulado pessoal intencional. Então, trabalha 5 Fs: formação. Na verdade, eu recebi esse DPI de um pastor, foi do Lord Jair Guerra. Ele fazia com os homens. Ele começou a fazer com os homens. Aí eu fui querer saber como é que era e eu fiz o TIM, porque ninguém tinha um formulário TIM para fazer. Mas aí eu busquei direção de Deus e fiz o DPI. Então, eu faço várias perguntas. Aí eu chamo um adolescente, pessoal, né? Discipulado pessoal intencional. E eu tenho as perguntas e eu tenho essa proximidade com esse adolescente. Então, ali é muito bom esse discipulado, porque ele se abre mais sozinho. Nós temos esse tempo só eu e ela ali. Eu pergunto sobre a família, sobre a formação, sobre a vida dela com Deus. Se está namorando, a gente fala também sobre santidade. É só eu e ela. Tá? Então, isso me aproxima mais da minha discípula. Eu posso trabalhar mais daquilo que ela, digamos, está com mais dificuldade, né? E eu posso estar orando mais intencionalmente por essa discípula. Isso também tem feito, é uma ferramenta que nós temos usado com os nossos 12. Tudo isso para somar a formar esse líder, esse missionário, né? Esse adolescente que está evangelizando. Mas os principais obstáculos... Pois não. Não, pode ter... Um dos principais... Posso falar? Pode sim. Pode. Você não para de falar, né? Mas um dos principais obstáculos que eu vejo dentro da visão é dominar isso, porque às vezes quando vê uma igreja em célula, uma igreja maior, às vezes a pessoa quer antecipar o processo. O processo, ele é um processo. Algumas outras igrejas que a gente dá cobertura para os líderes de adolescente, aliás, tem mentoreado, a palavra melhor é essa, mentoreado. É que eu falo assim, espere do jeito que eu esperei, né? O que eu fiz? Eu peguei 1 ano, foi para o encontro, 9 meses de escola, claro que virou o ano, porque tem férias, então teve uma transição de ano, aí foi feita a célula, que às vezes não faz o encontro, ou faz o encontro, mal começa a escola, já quer abrir célula, então você tem que ser discipulado, né? E há todo esse processo, não pular essas etapas, porque na verdade eu percebi que quando se pula essas etapas, na verdade, em vez de adiantar, atrasa. Então, saber esperar e
A obra de Deus vai acontecer, então é só não querer fazer na força do braço, entender que tem todo um processo, fazer discípulo, né? Eu gosto que Paulo ensinava muito Timóteo, né? Eu lembro que quando eu fui consagrado pastor, o pastor Nelson falou assim, leia 10 vezes o livro de Timóteo e 10 de Tito, porque ele queria que eu fosse bem discipulado também. Então, e Paulo falava para Timóteo, né? Você tem que você tem que saber ser exemplo para os demais, né? Na fé, E não adianta ser neófito, a Bíblia fala sobre isso também, não pode antecipar o processo de formação. Então, há todo esse tempo aí. E as células, respondendo a pergunta aqui, elas não são mistas. Por quê? Porque ainda aí complica, né? Ainda mais se tiver visitante lá, ainda o menino não está convertido. E quando eu tinha a nação na rede de homens também, antes de entrar, depois de um tempo da TIM, eu deixei para outro líder, era meio igual assuntos, né? Fica difícil você conversar junto com a mulher do lado ou com o marido. Então, e tem coisas que você pode fazer o discipulado, mas no nosso caso, em todas as redes, não são juntos, exceto o de crianças que tem um tutor adulto junto também, que já trabalha no Ministério Infantil, né? Esse é o único que tem um tutor junto e é misto, mas é criança, né? A pastora Priscila gostaria de perguntar alguma coisa sobre a questão da rede de crianças, que ele levantou a questão de tutor? Sim. No caso da célula de crianças, quem ministra são adultos. Não, são as crianças. Elas... Coisa mais linda, pastora. São as crianças. O tutor, na verdade, ele só está ali para, né, às vezes, criança é criança. Fingindo ali, mas é a criança que ele... Não fazer bagunça, tá atendendo, tá ali. Precisar, né? Às vezes o líder é novo. Todos são novos, né? Mas eu digo, recentemente um líder, porque também tem um encontro para crianças. Então, ele participa do encontro, depois ele pode abrir uma célula, mas tem um tutor junto ali, tá? Sempre é a criança que, se ele já lê, se ele já aprendeu a ler... A partir de 7 anos. Né? A partir de 7 anos. Na verdade, ele já lê, né? Ele já lê. Mas os demais são os discípulos. Ele fala, pastor, eu tenho tenho 3 netos, mas as 2 meninas, porque um é bebê ainda, né? Elas estão em célula, sabe? Então, às vezes elas estão aqui em casa e agora a célula é online. E aí eu ligo o computador, então vocês sentem aqui, vão assistir a célula. E eu fico só, né, imagina, quero participar da célula, mas não posso. Aí eu fico vendo que gracinha. A líder lá, ela já é uma criança mais velha que minhas netas, e aí ela conversa com me pergunta para ela se está tudo bem, e elas respondem que está tudo bem. Então vamos orar. E elas baixam a cabecinha, elas oram, e aí ela prega a palavra, que é uma palavra curta, assim, bem dinâmica, e daí ela interage com as crianças aqui no computador, e elas respondem, e daí ela ora. É mais rápido, é 20, 25 minutos no máximo, a célula de criança. Online, muito legal. Aí, esses dias, a líder fez uma pergunta assim, você lembra de alguma coisa que você orou e que Deus atendeu, né, o pedido? E elas falam daquilo que elas oraram que Deus atendeu o pedido, sabe? Uma que queria muito um tênis novo, e aí ela ganhou, e ela estava orando para Deus ganhar aquele tênis novo. A outra que queria que o pai parasse de beber, e o pai parou de beber. Então, você veja só que coisa mais linda. Então, é muito lindo ver essas crianças falando ali na célula. E quando era presencial, era célula paralela ou era individual, assim, separado da... Não, a de crianças é a única rede, pastora, que é mista. E é paralela junto com adulto ou não?
Não, não. É aquele horarinho é só de crianças, mas o tutor adulto está ali cuidando. Por exemplo, às vezes tem algumas células que tem célula de crianças, está tendo lá numa sala e está tendo de adulto na outra sala. Um exemplo, né, pastora? Mas aí sempre tem um adulto que está cuidando daquele horário lá das crianças, nunca sozinhos, né? Tem esse cuidado também, né? Então não tem assim uma necessidade que tenha, mas às vezes muitos pais, por exemplo, tem casos que as mães vão na célula e levam o filho, daí naquele dia vai ter um líder lá, uma criança no mesmo horário que vai fazer e vai ter um adulto junto. E às vezes tem o pai, até tem numa sala uma célula, lá no quarto a mãe, numa outra sala tem outra célula e no outro lugar tem as crianças. Então, mas todas as vezes são separados, menos as crianças, vai sempre com o adulto junto. Alguém perguntou aqui se acha que tem uma idade certa para o encontro com Deus. Vamos falar como fazemos aqui, né? Do Kids. Do Kids ou do Teen? Sim, mas todas eu penso que tem uma idade certa. Por quê? Porque a palavra, as ministrações, elas têm umas dinâmicas. Então, para a criança tem uma outra dinâmica que é mais infantil, né? Para o adolescente já tem, vamos dizer, uma outra pegada, uma outra dinâmica, já quase que já chegando do lado dos jovens adultos, né? E a rede de homens e mulheres é uma outra que não tem a mesma dinâmica dos adolescentes mais. Então, por exemplo, no encontro tem algumas ministrações que tem fumaça, tem jogo de luz, tem toda uma preparação, né? E por causa disso. Mas as idades, nós trabalhamos nas redes de criança até 10, de 11 a 18 agora adolescente, e 19 a 25, 30, né? Os jovens, e acima disso a rede de homens e mulheres. Então, é por faixa etária mesmo, é naquilo que a rede trabalha, é a faixa etária que leva-se para o encontro, justamente para trabalhar isso no encontro, porque nós vimos, pastores, que quando você leva vamos falar do adolescente aqui, né? Se ele tem, por exemplo, 15 anos, ele não vai querer ir num encontro kids, né? Não vai querer ir, porque a dinâmica é kids. Agora, se ele também for num encontro de homens com 16 anos, também não vai ser legal para ele, porque ele vai estar ouvindo coisas lá que ele não precisava ouvir. Ele vai estar ouvindo de casamento, separação, mas ele é um adolescente. Então, por isso a gente sempre fica à vontade, né? Prioriza que seja na faixa etária correta. De 11 a 18 vai no nosso encontro teen, porque é falado sobre namoro, sobre gravidez na adolescência, toda a questão ali de traumas que ele sofreu na infância, que ele pode estar desenvolvendo, e a gente cita quais são as características desses traumas na adolescência. E é muito legal porque hoje nós temos uma equipe de 12 que ministram, que são adolescentes, que ministram no encontro de adolescentes, e eles dão os testemunhos deles. O que Deus fez na vida deles no encontro com Deus. Então, isso traz muita autoridade na ministração. Então, é muito importante. Facilita, né? Claro que quando a gente começou, a igreja começou na visão, não era assim, né? Juntava várias faixas etárias. Porque até formar uma equipe, mas né, com pastor? o tempo foi se priorizando isso também, né? É como na escola, né? Afinidades, né? Também. Alguém mais? Não, legal. Deixa eu ver. Acho que já mandaram todas as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma aqui no WhatsApp. Não é que Aqui tem uma pergunta assim, na sua opinião, né? Quais os requisitos para ser um bom líder de adolescentes e quais os maiores desafios desse ministério? Eu acho que o pastor já respondeu, mas responde de novo para nós, por favor. Tá, o maior desafio é você ser perseverante, porque dentro das células há os altos e baixos, e você vai ter que entender que
A perseverança é a base, o amor, como eu falei. Claro que a motivação, o reconhecimento de você, eu como pastor de líder, reconhecer isso na vida dos adolescentes também, eles vão ver o espaço deles, que muitas vezes eles não têm lá fora. Saber que também nas transições, no começo era difícil, mas saber que os discípulos não são meus, são de Jesus. Por mais que eu discipule, eu vou ter que entender que eu vou ter que ceder e passar, porque antes de ser meu, eles são de Jesus e são da igreja. Então, não ter esse apego, porque tem que ser tudo na bênção. Qualquer transição, nós não temos boca para amaldiçoar, mas sim para abençoar. Principalmente aquele que lidera, tem que ser exemplo para os demais, como Paulo falou para Timóteo, mesmo sendo novo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Sim. Legal. Uma coisa que o pastor falou que é interessante, como funciona esse processo de transição, né, vamos dizer assim, de uma criança para teen, de teen para jovem? Do Kids para o teen, eles vêm de 11 para 12 anos. Então, com 11, alguns já completam 11 e já querem transicionar, eles são livres para isso. Aí eles já transicionam para o teen. Alguns esperam com 12 e vem com 12. Não tem problema. Está lá no Kids, está benção, está firme. Aí vem com 12, não tem problema. Não vai passar de 12, porque quando ele começa já com 12 anos, o menino e a menina, principalmente a menina, que amadurece antes, ela já quer transicionar para o teen. Porque aí aquela rede ela é toda direcionada para o Kids, né? Para o infantil. Então, ela já está numa nova fase. Então, ela já precisa também ser ministrada nessa nova fase. Ela ingressa no teen. Aí, com 18 anos para 19, eles já vão ingressar para os jovens, porque eles também já estão numa outra fase, faculdade, quartel, né? Então, eles já vão ingressar para a rede de jovens. Os nossos 12, que são os 12 de nação, eles acabam ficando um pouquinho mais, porque a gente precisa de uns mais maduros para ministrar, para trabalhar, para segurar esses novos que estão chegando, né? Então, eles acabam ficando um pouquinho mais. Mas para nós hoje, posso falar assim, abertamente, para nós é muito normal. A gente sabe que quando eles estão chegando nos 18 anos, e eles estão mesmo entrando para a faculdade, estão indo para o exército, aí a gente chega com o cabelo rapadinho. Pastor, eu vou transicionar. Então, vamos orar, vai ser na bênção. E nós oramos, abençoamos, e eles passam para a rede de jovens. E a gente ainda acompanha por um tempo, olha, tem que ir na célula. Célula de quem que você vai? Que nação que você vai? A gente acompanha, assim, para eles ficarem firmes na igreja, né? O interessante é que eles falam que nunca vão sair, mas eles saem. Isso vai acontecer. Mas o importante é não sair da igreja, né? Isso que a gente foca. E uma coisa que a gente começou a fazer recentemente, na verdade já fazia e aprimorou, o que é? Normalmente eu peço para os nossos líderes, gente, faça a transição só no final do ano, janeiro, para você começar no início do ano tudo novo. O líder que vai assumir, por exemplo, acontece isso, a gente faz, ele começa a levar um dos discípulos dele que se destaca dentro da célula para participar, no nosso caso, por exemplo, né, os outros fazem assim também na deles. Ele começa a participar junto conosco da nossa célula de 12 e eles começam a ver como que participa. E aí a gente vai na célula da líder que vai transicionar e a gente chama essa líder que está assumindo junto, uma abençoando a vida da outra na transição, na frente dos demais discípulos. E eles oram pelas duas líderes ou dois líderes, tanto para quem vai para a rede de jovens, como quem vai assumir a nação ou a célula, e que se tem alguém na mesma faixa etária, normalmente sobe junto, os demais ficam, mas tudo assim, bem sem pressa, sem transição, porque não tem como você abandonar e deixar trocar da noite para o dia. Então ele vai forjando um outro líder para assumir, e tudo um na frente do outro, orando, normalmente estão chorando, é aquele momento emocionante, mas tudo transparente, sem pressa, na bênção, porque normalmente a transição já tem esse... Porque cria afinidade, amor. Não que vai perder, vai ver na igreja o outro, vai estar lá o outro líder, mas assim, bem tranquilo para ficar tudo na paz e na bênção, né? Legal.
Acho que não tem mais pergunta. Né, ali, no WhatsApp também já acabou. Você quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Pastora Priscila, tudo ok? Perguntar mais alguma coisa? O Diogo travou? Travou? Nossa, muito... Tá ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Não, então acho que seria só isso, então. A imagem do pastor Robledo e da pastora Dani travou, mas o áudio está aí. Agora acho que sumiu o áudio. Agora sumiu o áudio? Agora sumiu o áudio. Acho que travou lá. Perdeu. Vamos esperar que já volta. Daqui a pouco já manda uma mensagem para ele aqui, por favor. Quem tiver mais pergunta, por favor, pode mandar aqui, senão a gente já vai finalizar já. Né? E beleza. Pastor Carlos, tem alguma pergunta que o senhor gostaria de fazer? Não, eu acho que nós já contemplamos, né? Assim. Tá, então beleza. Apareceu aqui, pastores, na sua igreja... Bem, vou esperar eles entrarem, né? Que adianta eu falar aqui, né? Ei, glória a Deus. Glória a Deus. Jornalista. Glória a Deus. Ele está entrando, O importante é que trabalho com criança e adolescente é um fruto garantido. E eles têm a vida toda depois, né, para trabalhar, e é diferente de adultos, né? Então, vale a pena investir, né? Trabalho com criança, trabalho com adolescente, porque além deles serem muito produtivos, né? Se eles falam que vão fazer alguma coisa, eles fazem. Eles mexem tudo, ficam em cima da mãe e do pai para levar para a célula, para fazer isso, para fazer aquilo, e fazem, né? Eles têm muita responsabilidade, muito mais do que jovens e adultos. Então, é muito interessante o trabalho com criança e adolescente. É um trabalho, assim, gratificante. Muito bom. A pastora, eu lembro que a pastora tinha um quadro aqui, alguma coisa assim, tipo, quando uma pessoa ela ganha na infância, as chances dela continuar no evangelho, alguma coisa assim, não tinha um quadro aqui? O número de conversões, né? As conversões que permanecem, né? 80% é de 5 a 15 anos. 80% das conversões, né, se consolidam, né? Se consolida aqui. É um investimento a longo prazo, né, pastora? A gente investe, é um investimento a longo prazo. A gente investe na infância para colher lá na frente, né? Exatamente. Então é um fruto que colhendo, na verdade, né? E trabalho, assim, o coração tá mais fácil de ser moldado, né? Criança e adolescente. Embora as crianças agora e os adolescentes são muito ativos, muito, né, envolvidos já com tudo, né, do meio, mas mesmo assim é um fruto garantido e vale a pena. Glória a Deus. Só aguardar que ele falou que está voltando. Ele falou que está voltando. Não foi arrebatado, não? Pastor, não foi não, porque senão a gente está aqui, pastor. A gente está aqui, né? Pastor. Pelo amor de Deus, né? Eu vou ficar muito preocupado se só ele for. Ai, meu Deus. Tá bom, acho que caiu lá e está voltando. Não, mas graças a Deus. Então, pastor, isso fica interessante, né? Ele tem um trabalho de 11 anos, né? De 11 anos saiu de 24, hoje está em 450, né? A gente não, como diz, né, na palavra, que a gente não pode desprezar os humildes começos, né? É verdade. Então, o começo é semear, ralar. E quando começa a crescer, né, aí ninguém segura, né, porque flui naturalmente, né? O começo é difícil, mas você pensar essa perseverança que ele falou aí, né? É verdade. Não sei. É a internet dele, Diogo? Não, ele falou que ele está tentando entrar aqui no mesmo link e não está conseguindo. Eu estou mandando de novo o link para ele.
né? Mas daí eu gostaria que ele entrasse assim para a gente poder encerrar, né? Orar encerrando. Isso, aham. Né? Pra gente fazer a última pergunta e encerrar. É. Glória a Deus. Vai dar tudo certo. Vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Então, na verdade, essa vai ser uma amostra, né? Porque está sendo transmitido pelo YouTube também, né? Do que vai ser na semana que vem, né, pastora Priscila? Né? Não, é na outra, né, ainda. Ou já é nessa que vem já? E a semana que vem já. Semana que vem já, né, pastora? Já é na próxima, já, tá, né? Já é na próxima, já, né? A Conferência de Fogo. Isso mesmo, né? Então a gente já aproveitou hoje e já testou já para a semana que vem, já fica tudo certo já. No YouTube, né? Isso mesmo. Aí, porque já está entrando já. Glória a Deus. Oh, aleluia. Né? Ninguém tem pergunta? O Naldo. Se quiser fazer uma pergunta para nós também pode, ué. O Naldo. Enquanto a gente espera. Liga o microfone, senhor Naldo. Não ouvi. Como chama o cachorro do pastor? Minhas perguntas eu já fiz, já. Mandei aí. Tive que pegar ele no colo, porque ele é um recém-nascido. Ele está chorando. Chorando o tempo todo. Se não pega no colo, não para de chorar. A dona Terezinha tem o gato e o pastor tem o cachorrinho aí, ó. É um pitbull, hein? Olha. Que brabo. Tá dando certo? E aí? Reiniciando. Ele reiniciou a máquina dele, já está entrando já. Glória a Deus. Eu vou responder essa pergunta aqui, porque eu sei como responder aqui, né? Foi perguntar assim, pastores, na sua igreja a liderança é dividida entre líderes dos teens, jovens e crianças, né? Ou vocês são líderes do todo, né? Lá é dividido, né? Tem a pastora Bia, né? Pastor das crianças lá. Das crianças é o pastor Jean e a pastora Bianca. Isso. Né? Os adolescentes Rodrigo e Dani. Dos jovens é a Adri e o Felipe. Isso. Mas assim, é tudo em formato de 12. Então, os pastores cuidam de 12, que cuidam de 12, que cuidam de 12. Né? Lá, que nem eles estavam falando ali, a questão das nações, né? Que lá eles falam que os discípulos dos pastores, ali, no caso, são líderes de nação. É o equivalente ao nosso discipulado. Né? As nações são os discipulados. Então, os pastores, claro que eles pastoreiam o todo, por exemplo, vamos pegar os team, né? Os pastores, eles pastoreiam todo mundo, mas os líderes de célula que acompanham dentro das suas células. Então, os líderes de célula que lideram as pessoas. É igual como a gente faz aqui na nossa igreja, né? Tem os pastores, os discípulos dos pastores têm os discipulados que vão cuidando de cada discípulo. A ideia é que os discipuladores cuidem dos seus discípulos e vão buscando os pastores conforme a necessidade. Quantos membros eles têm na igreja mesmo lá, Diogo? A última vez que eu tinha conversado é 8.000. 8.000. São Angelo está em 1.200 células, se eu não me engano. Só de adolescentes são 70 células, 450 adolescentes. Em 11 anos? Não. A igreja... 450 adolescentes em 11 anos. Isso. Mas a igreja toda está na visão celular há mais ou menos há 20 anos. Ele está gravando um áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não está conseguindo entrar. Vamos ver lá. Então, assim, é tudo... Dentro das suas redes vão ter os 12 e eles vão se organizando dessa forma. Então, é bem... todas as redes lá são bem estruturadas e bem organizadinhas. Mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida do que eu falei? Não está saindo áudio? Não está saindo? É porque você está conectado, você precisa sair do... Não?
Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Entrou. Glória a Deus. Pode falar, pastor, desculpa. Vou tentar entrar aqui, tá? Também foi agora, né? Aí, pastor, deu certo. A esposa foi arrebatada, Diogo. Pastor. Foi não, Deus o livre. Aí, deu certo. Glória a Deus. Glória. Nossa, desculpa aí, gente. Não sei o que aconteceu. Primeira vez. Vamos lá. Acontece. Tava com o Diogo aqui no ar. Não, então beleza. Alguém tem alguma pergunta final? Daí a gente vai já encerrar. Um de cada vez não dá tumulto. Senão... Congestiona. Né? Amém, né? Amém. Vou pedir para a pastora... Diogo. Oi. Só uma curiosidade. Pastor, em relação ao Ministério de Música lá, quantos membros compõem o Ministério? Tem vários grupos. Então, eu tenho um relatório no sistema, mas eu até não olhei as demais, mas eu não sei se eu tenho acesso às demais redes. Né? Mas hoje a rede TIM, ela tem células, aproximadamente 450 adolescentes. Na rede toda, aqueles que não estão em célula, 600, 650 adolescentes, mais ou menos, porque nem todos estão em célula, mas a maioria está, né? Para a igreja, um todo só, deve estar uns 7 mil pessoas. Porque nós temos células cadastradas ativas hoje. Nós temos 930 células ativas hoje. Toda a igreja, né? Todas as redes. Devido à pandemia, a entrega de relatórios e tal, né? A média está mantendo 1.000, né? Às vezes cai um pouco aí, 930, 900, mas daí no final de semana eles repõem os malotes e daí é essa média, né? 930, então, em dia. Pastor, uma pergunta. O Ismael, ele perguntou a questão do louvor, né? Assim, quantas pessoas aproximadamente existem no Ministério de Louvor aí da ICP? Se o pastor tem uma ideia. Bom, o louvor, quem saberia responder é o pastor Arnoldo, que vai ter um congresso sábado agora, mas... Porque envolve tudo, envolve banda e coral também, né? Dança. Dança também está no do louvor, né? Mas da banda, só da banda, que toca, que canta, tem 9 bandas. Nossa. Se 10 seria 90, deve ter, então, que toca aí umas 80 pessoas. Benção, hein? Por causa das escalas de cultos, então tem várias bandas, né? 9 bandas completas. Né? 2 domingo de manhã e 2 domingo à noite, né? Na sede e na outra lá no centro de convenções. Maravilha. Uma coisa que o pessoal me pergunta, até não sei se vai esclarecer alguma dúvida da nossa realidade, é que uma pessoa de um outro estado, a gente estava conversando com o pastor, não estava entendendo como é o nosso trabalho, porque ele estava pensando assim que quem é o líder do louvor, quem é o líder da intercessão, quem é o líder da escola, tem que ser os discípulos dele, que está dando essa cobertura. Não. Dentro do louvor, por exemplo, eu tenho adolescentes, são da Rede TIM, são nossos discípulos, e tem uma banda de adolescentes. Não necessariamente tem que ser do pastor que é líder da banda, ou enfim, ele tem um ministério que ele uma cobertura debaixo dele, né? Ele que organiza e tem essa responsabilidade e esse compromisso, tanto os músicos com ele, eles com os músicos, mas não que tem que ser tudo discípulo dele, tanto assim na escola, na intercessão, no apoio, dessa forma. Eu acho que eu entrei um pouco atrasada.
E assim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não tenho as informações. Quantos anos tem o ministério e qual o nome a denominação da igreja? A Igreja Cristã Presbiteriana, ela tem 29 anos. Igreja Cristã Presbiteriana. A ICP, aqui em Ponta Grossa. O pastor Nelson veio de Londrina, começou numa garagem com poucas cadeiras. Na verdade, os membros levavam a cadeira, porque não tinha cadeira para todo mundo. Aí foi-se que em pouco tempo alugou um espaço e foi indo, e começou em células nas casas. Oh, glórias. A gente está na visão celular, irmã, já fez acho que 15, 16 anos. Não, já está quase 20 anos. Quase 20 anos na visão celular, né? Claro que quando se começa na visão, ele demora um tempo para vingar, como diz, né? Mas é porque é assim, né? Primeiro faz as raízes, irmã, né? Depois é que cresce para cima, depois que brota. Hoje nós e os demais pastores, que são vários pastores, né? A gente já pegou o negócio andando, mas o nosso pastor, o apóstolo Nelson, na verdade começa de baixo para cima, né? O primeiro exemplo é tentar no coração do pastor, e foi o que começou com ele. Então, primeira vez, o que ele fez? Ele pegou, arrumou uma escola, pagou para os 3 homens ir, pagou a comida, pagou o transporte, ficou um final de semana com 3 homens lá dentro, fazendo encontro com Deus. Depois a pastora Olívia, nossa apóstola, também fez, e assim foi, até formar os 12, os 144. Aquilo que você falou do segredo da perseverança, né? O nosso pastor, ele costuma dizer assim, olha, eu peguei o prego da visão celular e eu estou batendo até hoje. E é o que tem dado resultado, fruto na nossa igreja, né? Então, nós trabalhamos em célula, todas as redes são em célula, e o discipulado é em célula. E a Redetim, que nós assumimos faz 11 anos. Faz 11 anos. Pode perguntar, gente. Nós estamos aqui para responder vocês. Ismael, quer perguntar? Não. Não? Tranquilo. Tá. Não, beleza. Então, beleza. Então, vamos caminhando para o final. Né? Queria agradecer ao pastor Robledo, a pastora Dani, pela disponibilidade aí, né, de estar aqui compartilhando com a gente. Né? Que a gente fala assim, missões não é só ir para a África, né? Missões, pode fazer missões no seu bairro, missões na sua cidade, né? Pode fazer missões no seu trabalho, né? Em qualquer lugar. Né? Verdade. Obrigado por compartilhar aí com a gente. Né? Para o final, eu gostaria que a pastora Priscila orasse por eles, orasse por todos nós aqui, né? Encerrando. E se a pastora Dani e o pastor Roberto quiser falar alguma coisinha, né? Fiquem à vontade. Joe, essa tua colocação se me lembrou de algo. Para apoiar projetos missionários. Nós temos missionários na África, temos em outros países, mas o nosso maior campo missionário é a cidade onde a gente mora, que é Ponta Grossa. Aqui é o nosso primeiro campo missionário. Alguns irmãos, estou contando uma coisa nossa, tá? Uma realidade que a gente vive aqui. A gente aprendeu com o nosso apóstolo que alguns falam assim, eu quero ser missionário na maioria da África. E não está nada errado, não é ruim, não tem problema. Mas às vezes a pessoa ela não é nem um líder de célula aqui, quer ser um missionário lá longe. Então, se ela não começa a dar fruto aqui, como ela vai ser frutífero lá fora? Então, casos específicos, né? Talvez de um chamado, mas a gente até a gente apoia alguns líderes daqui que têm essa vontade, mas desde que primeiro ele seja um líder frutífero aqui. Porque senão, se ele não consegue aqui, se imagine lá com toda a dificuldade, cultura, não é fácil, né? E eu quero agradecer, então, né, a todos vocês da comunidade cristã da Colheita, pastor Carlos, pastora Priscila, Diogo, Ju, Davizinho, um abraço para vocês. Olha, que bom estar falando com vocês aí. Especialmente o Diogo, já que a gente já conhece,
E a gente vê que esse casal também é muito frutífero, como os demais aí da igreja, né? São como uma árvore plantada ao ribeiro, então que darão muitos frutos, já estão dando, como todos vocês aí. E muito feliz de conhecer mais esses irmãos na fé. Verdade. Espero que quando vocês vierem em Ponta Grossa, venham nos visitar. Estamos de portas abertas, a igreja é a mesma de Jesus, mas a nossa casa, a nossa família. E, mais uma vez, minha gratidão a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar algo. Espero que eu possa ter somado e acrescentado em algo. E a gente está sempre à disposição. Qualquer dúvida ou se vocês tiverem alguma novidade, alguma ideia, a gente é aberto também, porque a gente não sabe tudo, não. A gente está sempre aprendendo. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Diogo. Obrigado, Diogo. Obrigado, pastores. Bom, antes da Priscila orar, então, a nossa gratidão também, né? Vocês, um prazer muito grande estar conhecendo vocês. O Diogo fala muito da igreja, daí, né? Obrigado, irmãos. Né? Obrigado, pastor. Compartilhadas, e quem sabe um dia a gente possa se conhecer pessoalmente. Será um prazer. É uma honra. Sejam bem-vindos, já estão convidadíssimos. E vocês Obrigado. Também aqui em Araraquara, viu? Obrigado. Não conheço, olha aí, ó. Quem sabe um dia eu vou conhecer. Sim, vamos. E nós, além do Diogo e da Ju, que conta aí da igreja, nós estivemos estudando no discipulado algumas igrejas relevantes do livro do pastor Elias Dantas. E nós estudamos, né, também vocês aí. O pastor Elias esteve conosco sábado no nosso congresso pelo Zoom. Então, ele tem esse livro, né? Ele esteve aqui também em Ribeirão e a gente, lá em Ribeirão, né? E a gente aproveitou esse livro e estudou também algumas. Que lindo! Até inclusive, com essa trabalho que a gente vai fazer com os pais, seria em setembro que vai ser, né? Talvez seja virtual. Tem um contato com a gente aqui, eles têm uma administração muito boa para os pais. Conheci eles no GKPN. E a gente já tinha agendado com eles já para fazer esse seminário aqui com os pais. E aí agora, com essa pandemia, a gente vai ver como vai fazer. De alguma forma, a gente vai fazer. Amém. E uma frase que vocês falaram, né? Deixar aqui para nossa igreja, né? Que vocês falaram é: Deus não coloca outro no meu lugar. Eu acho que isso é a chave, né, principal para que as coisas funcionem, né? É assumir a nossa posição. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar, né? Agradecendo e abençoando vocês. Amém. Pai, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor prepara sempre o melhor para nós. E nós agradecemos por essa tecnologia, por podermos, ó Deus, estarmos tão longe e bebermos dessa fonte maravilhosa. Obrigada, Pai, pela vida da pastora Daniele, obrigada pela vida do pastor Robledo. Amém. E, Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja sustentando eles em todos os detalhes, Pai, para que eles possam, ó Deus, continuar sendo referência, sendo bênção, abençoando esses adolescentes, Pai. Nós pedimos a Deus a unção do alto para que esses adolescentes formem, ó Deus, esses adolescentes, para que eles sejam uma geração que faça diferença nessa cidade, na nossa nação. Pois nós cremos, Pai, que dessa geração sairão, ó Deus, profetas, pastores, políticos, Pai, delegados que temem ao Senhor e andam nos teus caminhos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que nós possamos, Pai, pegar essas ideias, essa influência e praticar na nossa cidade, também na nossa igreja, para que o teu nome seja engrandecido, seja glorificado. Nós pedimos a tua bênção, Pai, para essa família, aí em Ponta Grossa, no Triplex Pastores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebo, pastora. Obrigado, em nome de Jesus. Muito obrigada. Muito obrigado. Que Deus abençoe meus irmãos na fé, a igreja, a cidade. Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.
todos vocês aí, pastores, irmãos, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Beijo. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Deus abençoe. Amém. Amém. Todos vocês. Amém.